Olá, estamos aqui hoje em mais um ESG News com Liliane Rocha, dessa vez para falar sobre o mês do meio ambiente. Comemorado oficialmente no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado para que a gente pudesse ampliar a nossa consciência sobre recursos naturais, sobre como que a gente interage com o planeta Terra, sobre como a gente tem interagido com os limites e as potencialidades do planeta, incluindo, por vezes, ações que levam ao esgotamento e à sobrecarga que são causadas literalmente pelas ações humanas. Essa data foi instaurada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em 1972, há exatos 50 anos, com o objetivo de reafirmar que um estilo de vida sustentável e em equilíbrio com o planeta Terra não só é possível, como acima de tudo é necessário. E a partir desse marco, muitos outros se tornaram possíveis, como por exemplo, a criação da PNUMA, Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, a criação dos Objetivos do Milênio, que foi muito famoso há alguns anos atrás, e mais recentemente e totalmente em pauta, a criação dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que lista 17 passos para que a gente possa alcançar igualdade, bem-estar e preservação ambiental. Para quem não conhece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lançado em 2015 pela Organização das Nações Unidas, ONU, ele propôs que seus 193 países membros assinassem a Agenda 2030. Tá chegando, a gente já está em 2022. Um plano global composto por 17 objetivos e 169 metas para que esses países se comprometessem com ações ambientais e com ações sociais. Esse plano representa um marco na busca por um mundo melhor para esta e para as futuras gerações. Se você lembrar de conversas anteriores que a gente teve, a gente falou que sustentabilidade diz respeito a atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. E é um pouco disso que a gente está falando quando a gente fala de mês do meio ambiente. Para falar sobre como tudo isso funciona na prática no contexto das empresas e das organizações sociais, eu trago aqui um exemplo que eu acho muito bacana, que é do Instituto Unibanco, que tem o projeto Compromisso IU pelo Meio Ambiente, no qual desde 2016 realiza a gestão de resíduos, emissões, energia e água. O IU realiza anualmente o inventário de emissões de gases de efeito estufa, mesmo não tendo emissões diretas, ou seja, o Instituto Unibanco não é uma indústria, então não tem emissões de fábrica, chaminés e por aí se vai. É uma organização social, mas que tem emissões indiretas. Por exemplo, quando seus funcionários usam aviões ou quando seus funcionários usam táxis, e emissões geradas pelo próprio escritório. Pouca gente sabe, mas a energia elétrica, por exemplo, que a gente usa no escritório ou usa em casa, também pode ser convertida como emissões de gases de efeito estufa. Após a realização do inventário de emissões de gases de efeito estufa, o Instituto Unibanco contrata uma auditoria externa e totalmente independente que vai realizar a auditoria desse inventário de emissões. Ele foi bem feito? Ele está certinho? Falta alguma informação? Precisa alguma informação complementar? E uma vez essa auditoria feita, a gente vai para a etapa de compensação dessas emissões. Como? Ou por meio de compras de créditos de carbono ou por meio de plantio de árvore. As duas iniciativas são super bacanas, elas podem ser feitas complementarmente e juntas. E a partir dessa etapa de compensações, a gente começa a se preocupar sobre como essas emissões podem ser reconhecidas pelo mercado, reconhecidas como uma boa prática. E aí entra uma terceira etapa, que é a certificação pelo GHG Protocol. No caso dessa instituição em particular, já há 4 anos é feita a certificação pelo GHG Protocol, sendo que nos últimos 3 anos foi certificado na categoria ouro. Mas não se restringe somente a um olhar das emissões desse instituto, dessa organização. Também tem um olhar sobre como se destinam corretamente os resíduos gerados pelo Instituto Unibanco. Uma parte é lixo e não pode ser reaproveitada, e uma parte é até de resíduos orgânicos. Mas uma parte é de resíduos que podem ser reciclados e destinados corretamente. Essa parte, ela nos oportuniza tanto uma perspectiva ambiental,
como uma perspectiva social. Então, ao longo de todos esses anos, por exemplo, o Instituto destina corretamente os seus resíduos para uma cooperativa de catadores, algo que impacta o meio ambiente, mas também gera renda para os catadores e para sua família. Além disso, quando a gente olha para essa gestão de resíduos, o Instituto Unibanco já no primeiro ano reduziu em 100 mil a geração de copos plásticos. Como que isso foi feito? Distribuição de canecas reutilizáveis para os funcionários e para público externo que viesse visitar, que viesse fazer uma reunião, algo assim, foi entregue um copo de mandioca. Isso é muito interessante, porque uma vez que o copo plástico demora 400 anos para degradar na natureza, a gente está falando que cada um de nós que usa um copo plástico está gerando um impacto para essa geração e, de novo, para as futuras gerações. Um copo plástico hoje, eu tô falando que não só eu vou conviver com esse resíduo, mas se eu tiver filhos, netos, bisnetos, eles também vão conviver com esse resíduo que é o copo plástico. Quando a gente troca esse copo pelo copo de mandioca, que é um copo que em alguns meses pode virar adubo, vai ser absorvido pela natureza, a gente está falando de uma ação extremamente sustentável na gestão de resíduos. Além disso, nos últimos anos, para garantir um impacto com a sua cadeia de valor e com o seu ecossistema, o Instituto Unibanco também capacitou os seus fornecedores. Então, como que os fornecedores estão olhando para questões de gestão de emissões, de resíduos, de água e de energia? Como que a gente pode pactuar metas com esses fornecedores? Como que a gente pode avaliar os fornecedores para garantir que, se atualmente eles não têm uma gestão eficiente, uma gestão sustentável, uma gestão ecoeficiente, eles possam passar a ter daqui para frente? E talvez mais importante do que isso, como garantir que, se um grupo de fornecedores tem boas práticas em gestões ambientais, essa informação vai ser compartilhada e pode ser replicada também por outros fornecedores. Você sabia que falar de meio ambiente também é uma temática social? No Brasil, por exemplo, qual a principal parcela da população que é afetada por desastres ambientais? Quando ocorrem chuvas intensas, alagamentos e desbarrancamentos, quem são as pessoas que vivem nas casas frágeis que vão deslizar morro abaixo? Quais famílias ficam sem um lar, privadas dos seus direitos mais básicos? Segundo o IBGE 2016, negros são 78% entre os 10% mais pobres. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. E segundo o livro Um País Chamado Favela, vemos que 72% das pessoas que moram nas favelas são negros. Nesse sentido, o termo racismo ambiental, cunhado pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr., reverendo e líder do movimento negro, em 1981, lança à luz a esta questão. Ele diz que o racismo ambiental é a discriminação nas políticas públicas ambientais. É discriminação racial o não cumprimento dos regulamentos e leis. É discriminação racial o sancionar oficialmente a presença de venenos e poluentes que ameaçam as vidas nas comunidades de cor. E discriminação racial é excluir as pessoas de cor historicamente dos principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisões, das comissões e das instâncias regulamentadoras. Tudo isso foi dito pelo Chaves em 1981 e eu acrescento. E o pacto sutil e velado que temos enquanto sociedade de continuar a realizar práticas cotidianas, inclusive em relação à temática ambiental, que são danosas aos grupos vulneráveis, como, por exemplo, consumir excessivamente, não estar atento ao descarte final do nosso resíduo, como se essas externalidades dos nossos comportamentos de consumo e vida, em geral praticada pelos mais ricos, no final não fosse gerar um impacto desproporcional para os mais pobres. Quase sempre negros, mulheres, refugiados e afins. É como se a gente não se importasse literalmente com isso. Não à toa, no Brasil, quando vemos grandes enchentes e deslizamentos como os ocorridos em maio deste ano em Recife, notamos nas matérias que a maioria da população que aparece em situação de desespero ou desabrigada é negra. Foram cerca de 93 óbitos e mais de 20 pessoas desaparecidas. Além disso, nos maiores desastres ambientais da história recente do Brasil, a gente também pode ver esse traço do racismo ambiental. No dia 5 de dezembro de 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana, Minas Gerais,
poluindo a bacia do Rio Doce com rejeitos da mineração, destruindo casas e comunidades do distrito de Bento Rodrigues e matando 19 pessoas. Segundo matéria da UOL, de Diana Carvalho e Fernanda Schmidt, das vítimas imediatas do rompimento da barragem, 84,5% eram negras. Isso não acontece somente no Brasil. Segundo as universidades de Harvard, Stanford e Washington, NAACP e Union of Concerned Scientists, replicado também na matéria da UOL, a poluição e os problemas ambientais afetam desproporcionalmente comunidades negras, latinas, indígenas ou de baixa renda. Por exemplo, incidência de câncer. Os 10 maiores produtores de energia a carvão nos Estados Unidos têm uma taxa de câncer no pulmão 19% mais alta do que a média do país. Comunidades do entorno. Cerca de 2 milhões de pessoas moram a 5 quilômetros das piores plantas de carvão dos Estados Unidos. 76% delas são negras. Sua renda per capita anual é de $14 mil contra $21 mil da média nacional. Risco de morte. Pessoas negras de baixa renda têm maior risco de morrer pela emissão de partículas finas de usinas de energia, seguida por pessoas negras de classe média, brancas não latinas de baixa renda e negras de alta renda. Menor poder de compra, mais poluição. A disparidade é ainda maior quando se leva em conta quais grupos são responsáveis pela emissão de partículas, poder de compra, acesso, padrões de consumo, etc., versus a sua exposição a elas. Membros da comunidade latina respiram 63% mais poluição do que produzem. Na comunidade negra, 56%. Enquanto que na comunidade branca, sua exposição é 17% menor do que a sua produção. Por isso, a ampliação de consciência que nos é trazida no mês do meio ambiente é tão importante. Precisamos refletir como empresas e indivíduos nos impactos que geramos no dia a dia e como estamos afetando a vida de outras pessoas e em como reduzi-los, seja por meio de projetos relacionados ao meio ambiente e ecoeficiência, como o controle de emissões, a gestão dos resíduos, a gestão hídrica e a gestão energética, seja pensando em projetos mais sustentáveis relacionados diretamente ao negócio. A Dakota, por exemplo, acaba de lançar o tênis Eco, feito com mais de 50% de materiais de resíduos que seriam descartados. Cada par utiliza 2 garrafas PET e retalhos de uma camiseta para ser produzido. Ele também conta com EVA e espuma reutilizado, além de borracha recuperada. Além disso, realizar investimentos em políticas públicas, desenvolvimento local, educação, trabalho, cultura e esporte também é fundamental. Qual o percentual do faturamento da sua empresa que está sendo investido em projetos de responsabilidade social? Individualmente, como você realiza um consumo consciente de água e energia? Você descarta adequadamente os seus resíduos? Atenta às suas emissões, priorizando o uso de transporte coletivos, caronas solidárias e afins? Apoia projetos sociais? É voluntário? 50 anos se passaram, mas o tema da preservação ambiental e seus impactos na sociedade continuam mais atuais do que nunca. E essa história só muda se você mudar. No ESG News com Liliane Rocha de hoje, eu quero dizer que eu conto com você. O que você, do seu lugar, nas suas pequenas ações cotidianas, pode fazer para que a gente realmente transforme o mundo, para que realmente a gente tenha uma relação mais sustentável com o planeta Terra, com o meio ambiente, a flora, a fauna, com as pessoas ao nosso redor. Se você fizer a diferença, com certeza o mundo vai mudar. Conto com você. Até a próxima. Daqui a um mês a gente está junto novamente.